William Shikard, 1623. A primeira máquina de calcular ela foi criada por William Shikard, mas antigamente as pessoas atribuíam esse título a Blaise Pascal. Diziam Blaise Pascal foi responsável pela criação da primeira máquina de calcular. Mas, de acordo com algumas documentações, William Shikard ele hoje é tido como o primeiro a inventar uma máquina que efetuava as 4 operações básicas. William Shikard, na verdade, era um polímata, ou seja, uma pessoa com conhecimento vasto. Ele era teólogo alemão, ele era ministro luterano, ele foi professor de hebraico na Universidade de Tübingen, ele lecionava aramaico, ele fazia tabelas de datas astronômicas, ele produzia gramática hebraica, ele foi um hábil entalhador de madeira e assim por diante. William Shikard nasceu em Herrenberg, na Alemanha, no dia 22 de abril de 1592. William Shikard, ele criou uma máquina e essa máquina, segundo alguns historiadores, acreditam ter sido usada por Johann Kepler. Existiu uma carta que foi encontrada e nessa carta William Shikard ele enviou a seu amigo Kepler e na carta ele explicava o desenho e o funcionamento dessa máquina de calcular e ele chamou na época de relógio calculador e ele explicava nela que havia mandado construir uma máquina para ele, mas que fora destruída em um misterioso incêndio noturno que ocorreu em sua casa juntamente com alguns outros pertences. William Shikard ele criou a primeira máquina de calcular. Efetuava as 4 operações básicas com números de 6 dígitos e indicava um overflow através do toque de um sino. Na história pouco soube-se dessa máquina, porém esta máquina foi documentada durante alguns anos e a máquina foi perdida durante a Guerra dos 30 anos. Por isso hoje nós atribuímos a William Shikard como o primeiro a inventar uma máquina de calcular. Viajando mais um pouco no tempo, nós temos também uma grande invenção. Nós temos a régua de cálculo criada em 1632. Seu criador foi William Hawthorne. William Hawthorne foi um sacerdote inglês. Ele representou os logaritmos do grande matemático John Napier e esses logaritmos, as escalas de Marfim, ele chamou de círculos de proporção. Foi daí que originou-se a régua de cálculos. A régua de cálculo é nada mais nada menos do que um dispositivo de cálculo que se baseia na sobreposição de escalas logarítmicas. Os cálculos, como eram feitos? Eram feitos através de uma técnica mecânica, analógica, ou seja, existiam réguas que uma desliza sobre as outras e essas réguas, por sua vez, possuíam alguns valores em suas escalas. Esses valores em suas escalas ajudavam na simplificação de um resultado, de uma operação. Porém, a régua de cálculo ela não oferece valores exatos, mas sim valores aproximados. Mas ela foi significativa, ela é considerada hoje como a mãe das calculadoras eletrônicas modernas, porque trabalhava com logaritmos. E não só, os engenheiros que criaram as calculadoras eletrônicas provavelmente fizeram isso usando réguas de cálculo nas suas funções iniciais. A régua de cálculo foi bastante utilizada. Ela foi usada, segundo alguns historiadores, até 1970, quando a versão eletrônica começou a se tornar largamente difundida. Atualmente utilizam-se os mesmos procedimentos das antigas réguas de cálculos acopladas agora ao computador. Avançando no tempo, nós temos um grande gênio,
Blaise Pascal. Blaise Pascal foi um matemático, físico, filósofo, teólogo. Ele foi brilhante na época. Segundo alguns historiadores, acreditam que Blaise Pascal, quando participava de reflexões que envolviam filosofia, ele tenha sido autor da seguinte frase: "O coração tem razões que a própria razão desconhece." Blaise Pascal, com apenas 16 anos, ele criou o Teorema de Pascal, ou seja, tratava-se de um teorema que envolvia hexágonos, circunscritos e assim por diante. Mas o grande marco na história não foi os teoremas, não foi outras invenções de Blaise Pascal. O grande marco na história foi a invenção da Pascaline. A Pascaline era uma máquina construída quando Pascal tinha apenas 19 anos de idade. Essa máquina, por sua vez, ela conseguia somar e subtrair. O ábaco, ele somava-se e subtraía-se mexendo pedras por pedras, enquanto que a Pascaline era feito de forma automatizada, mexendo-se roldanas e agulhas, conseguindo somar e subtrair. Para efetuar a soma, as engrenagens elas giravam-se em um sentido. Para fazer a subtração, num sentido oposto. Essa máquina ela foi significativa na época, tanto que Pascal ficou muito famoso na época e algumas pessoas não ficaram contentes com a Pascaline. Alguns empregados queriam destruir a máquina com medo de perder os seus empregos. Blaise Pascal, ele foi alguém inteligentíssimo. Por exemplo, até hoje, nós utilizamos macaco hidráulico no carro. Esse macaco, por sua vez, ele possui uma teoria que se chama teoria de pressão de líquidos. Essa teoria foi idealizada por Blaise Pascal há muito tempo atrás. A Pascaline, também conhecida como as rodas dentadas de Pascal, foi significativa para a época. Avançando no tempo, nós temos também Gottfried Wilhelm von Leibniz. Gottfried Wilhelm von Leibniz foi filósofo, cientista, matemático e ele ainda tinha tempo para ser diplomata e bibliotecário. Ele criou uma máquina capaz de somar, subtrair, multiplicar e dividir. O que ele fez nada mais nada menos é aperfeiçoar a máquina Pascaline. Por exemplo, a adição utilizava um mecanismo baseado na Pascaline, mas as operações de multiplicação realizavam a sequência de somas automática. Leibniz também foi o primeiro a defender a utilização do sistema binário, já em 1672. Ele já falava que um dia as máquinas possuirão um sistema binário, e esse sistema, por sua vez, é fundamental nos computadores digitais que utilizamos hoje. Um grande estudioso, Weiner, ele diz o seguinte: a história da máquina da computação nos remete a Leibniz e Pascal. Ou seja, a ideia geral da computação não é nada mais, nada menos do que a mecanização do cálculo Ratiocinator de Leibniz. Como seu predecessor Pascal, Leibniz estava interessado nas máquinas de computação no metal. Assim como os cálculos de aritmética, presta-se a um serviço de mecanização através do ábaco, as máquinas de computação de mesa até os computadores ultra-rápidos de hoje em dia. O Calculus Ratiocinator contém o embrião para a máquina do raciocínio.